Que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar sobre estudo do vértice da parábola, imagem da função segundo grau. A parábola que representa o gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c passa por um ponto V, chamado de vértice, cujas coordenadas são x vértice menos b sobre 2a, onde você vai calcular a abscissa desse ponto, e y vértice menos del sobre 4a, onde você vai calcular a ordenada desse ponto, que é o vértice. Desta forma, o vértice da parábola é o ponto, como eu já tinha falado, é um ponto da curva correspondente à ordenada máxima ou mínima e será indicada por V, onde V, que é o vértice, é definido por x vértice e quem? Y vértice. X vértice, Y vértice. A reta perpendicular ao eixo e que passa pelo vértice da parábola é denominado eixo de simetria da parábola. Observe os gráficos. Quando A é maior do que zero, observe que o vértice tem um ponto mínimo em relação ao y. Tá? Essa retinha aqui, ó, aqui é o vértice. Observe que se eu traçar uma linha paralela, aqui, ó, uma reta paralela ao eixo y, o que eu tenho? Eu tenho uma reta que divide essa concavidade, ou seja, essa abertura, em duas partes iguais. Essa reta paralela ao eixo y, passando exatamente no vértice, que é o ponto de mudança de sentido da parábola, que é chamado de eixo de simetria. Qual a função do eixo de simetria? Dividir a concavidade, ou seja, a parábola, em duas partes iguais. Observe também que quando você calcula o vértice, quando A é maior do que zero, lá no vértice você tem um ponto mínimo. Ela vem diminuindo, chega ao ponto mínimo da função, depois ela volta o quê? Subindo. Porém, quando A é maior do que zero, o que você observa? Que a função ela vem aumentando, chega um ponto máximo, onde é o vértice, depois ela passa o quê? A diminuir. Ou seja, sempre que A é maior do que zero, nós temos um ponto de mínimo. Sempre que A é menor do que zero, nós temos um ponto de máximo para a parábola. Conjunto imagem da função de segundo grau. Conjunto imagem da função do segundo grau. Vejamos como se obtém o conjunto imagem da função segundo grau conforme o sinal de A. Primeiro, se A é maior do que zero, nós temos y maior ou igual a zero. Olha lá, ó. Quando A é maior do que zero, deixa eu até apagar tudo isso aqui. Quando A é maior do que zero, o que você tem? Você tem y subindo. Olha lá, você tem um ponto aqui, ó, em que você atinge o ponto mínimo. E ela daqui para cima, ó, observa que daqui para cima o y vai o quê? Subir. Quando A é menor do que zero, observa que daqui para baixo, a partir do vértice, ela vai o quê? Diminuir. É isso que ele está afirmando lá. Temos um y maior ou igual a zero. Indica-se conjunto imagem por imagem de f, é y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual a menos delta sobre 4a. Porém, olha lá, imagem é y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a menos delta sobre 4a. Foi o que eu falei, ó. Quando você tem aqui o vértice, a partir desse ponto aqui em y, a função ela vai o quê? Estar subindo, ela vai estar aumentando. Então, o que você tem aí na imagem? Você tem um valor mínimo que a função possa atingir para y. Lembre-se que x é o domínio e y é a imagem. Porém, se A é menor do que zero, y tem que ser menor ou igual a menos delta sobre 4. A. Indica-se o conjunto imagem por imagem de f, y pertence aos reais, tal que y menor ou igual a menos delta sobre 4a. Lembre-se, se A é negativo, o vértice vai ter um ponto mínimo, olha lá, um ponto máximo. A partir desse máximo, ela só vai o quê? Descer. Ou seja, sempre que A for maior do que zero,
A função tem um ponto mínimo. Sempre que A for menor do que zero, ela tem um ponto de máximo. Vamos então agora para os exemplos. No primeiro exemplo, fala o seguinte: determinar as coordenadas do vértice V da parábola que representa a função f(x) igual x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vamos lá. f(x), né, x ao quadrado menos 2x menos 3. O a vale 1. Não tem valor na frente x ao quadrado, você vai dizer que vale 1. Então, aqui, ó, 1. O b está na frente do x, que é o menos 2. O c não tem letra, que é menos 3. Quem é x vértice? Menos b sobre 2a, menos o b, que é menos 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, que vai dar 1. Y vértice é definido como menos delta sobre 4a. Quem é delta? É menos b ao quadrado menos 4 vezes, aqui é 1 vezes a, vezes c. Então é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, olha lá. Ó. Como que a gente vai fazer? Ó? Menos 2 ao quadrado dá 4, menos vezes menos dá mais. Aqui, ó, gente, o menos está aqui, ó, tá vendo? Esse parênteses aqui não tem não, tá? Deixa eu só apagar isso aqui tudo, para vocês entenderem. Aqui, ó, é vezes, e o parênteses vai até aqui o menos, ó, menos 3. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 3, sobre 4 vezes a. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, lembre-se, menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Então, delta vai ser menos 4 com mais 12, sobre 4. Não é 4 vezes a? 4 vezes a, 4. Menos 4 com mais 2, 16. Menos 16 sobre 4, que vai dar menos 4. Então, aqui, ó, que vai ser menos 4. Vértice vale em quanto? 1 e menos 4. No 2, determinar a e b de modo que o gráfico da função definida por y é igual a x ao quadrado mais bx menos 9 tenha o vértice no ponto 4 e menos 25. Y é igual a x ao quadrado mais bx menos 9. Então, pode dizer o seguinte, o a é igual a a. A é o que está na frente x ao quadrado. A é igual a a. B é igual a b. E o c vale menos 9. X vértice menos b sobre 2a, porém x vértice vale 4. No lugar de x vértice eu vou botar quem? 4 é igual a menos b sobre 2a. O que você vai fazer agora? Você vai botar 1 embaixo do 4, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes menos b, 4 vezes 2a, 8a. Como b é negativo, multipliquei todo mundo menos 1. Menos vezes menos, mais, menos vezes mais, menos. B vale quanto? Menos 8a. Vou resolver a segunda etapa de uma maneira um pouco diferente. O que eu sei? Eu sei que y vértice vale menos 25. E o x vértice vale 4. Dentro dessa função aqui, ó, quem é a função? Essa daqui, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx menos 9. Tirei y, botei menos 25. Aonde tiver x, eu vou botar quem? O 4. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, 16a, menos 4b, menos 32a, menos 9. Olha lá, ó. Vai ficar melhor para visualizar. Eu ia jogar aqui direto, mas vou fazer assim não. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, ó,
vamos aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui de baixo, que eu ia tentar mostrar para vocês direto ali. Mas direto vai ficar mais complicado, então vamos fazer aqui. Então, ó, y vértice é igual a x vértice ao quadrado mais bx vértice menos 9. Y vértice vale quanto? 25. Porém, eu sei que x vértice vale 4. Acho que assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, no lugar do y vértice, eu vou eliminar e vou botar menos 25. No lugar do x vértice, eu vou botar quem? 4. 4 elevado a 2. Mas, no lugar do x vértice, eu vou botar 4. B vezes 4. Menos 9. Porém, B vale quanto? Menos 8A. Tirei o B e botei quem? Menos 8A. Então, eu vou ter menos 25. 4 elevado a 2, 16A. Mais 4 vezes menos 8A, menos 9. Então, ó, o que você vai ter agora? Você vai ter essa condição aqui, ó. Menos 25 igual 16A mais vezes menos, menos. 4 vezes 8, 32A, menos 9. Aí sim, eu ia tentar mostrar para vocês direto essa formulazinha aqui, ó, como eu cheguei direto aqui, mas aí ia ficar muito complicado para vocês entenderem. Assim fica mais simples para vocês compreenderem. Menos 25 igual 16A menos 32A, menos 16A, menos 9. Letra para um lado, número para o outro. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Letra para um lado, número para o outro. Se é menos, passa a ser mais. Menos 9. Se é menos, passa a ser o quê? Mais. Então, quem é 16A? 16A é menos 9 mais 25. Menos 9 com mais 25 vai dar 16. Joga 16 para baixo aqui, ó. A igual a 16 sobre 16, A vale 1. Quem é B? Menos 8 vezes 1. B vale quanto? Menos 8. Isso é trabalhando em cima da função, trocando y por y vértice e x por x vértice. Na terceira questão, no terceiro exemplo, diz o seguinte. Verifique se o vértice é o ponto de máximo ou mínimo. Calcule as coordenadas do vértice, o domínio e o conjunto imagem em cada uma das funções. Letra A. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. O que eu já sei e posso afirmar? Que o A está na frente de x ao quadrado e vale 1. O B está na frente do x e vale menos 6. E o C é o 5. Como temos A maior do que zero, portanto, o vértice é ponto de mínimo. Vamos entender por que é ponto de mínimo? Se o A é positivo, ó, graficamente a concavidade está voltada para cima, a abertura é para cima. O vértice é um ponto que vai estar aqui embaixo. Ele atinge um valor mínimo em relação à variável x. É daqui para cima. Ó. Então, o vértice, na verdade, y vértice, é um ponto de mínimo. Quando A é positivo, sempre a função admite um ponto de mínimo. Vamos calcular o vértice. X vértice, menos B sobre 2A. Então, olha lá, ó. Menos B. Então, vai ser menos 6 sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Menos com menos mais, 6. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Y vértice. Menos delta sobre 4A. Menos B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C sobre 4A. Menos... Quem é B? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5 sobre 4 vezes 1. Menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 36 menos 20, 16. Menos 16 sobre 4, menos 4. Quem é o vértice? 3 e menos 4. Domínio da função. O domínio de qualquer função do segundo grau, qualquer função quadrática, é o próprio conjunto dos reais. Imagem. Como a função admite um ponto de mínimo, y pertence aos reais, tal que y, qual o valor mínimo que ele pode chegar? Menos 4. Y maior ou igual a menos 4. Está aí o valor da imagem. Na letra B, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3.
O que nós já podemos afirmar? Podemos afirmar que o A está na frente de x ao quadrado, que é menos 2. Que o B está na frente do x, que é 4. E o C é o número, que é menos 3. Temos que o A é menor do que zero. Se A é menor do que zero, então a parábola tem um ponto de máximo. Vamos entender isso. Está aqui, ó. Se A é positivo, é negativo, concavidade voltada para baixo. Existe um ponto aqui, que é o vértice, em que a função vai atingir o máximo que ela pode chegar. É o máximo que ela pode subir. Ela vem subindo, ela atinge um ponto máximo, depois ela vai o quê? Descer. Então, isso ocorre quando o A é negativo. Logo, a função só tem um ponto de máximo. Quem é o vértice? Menos B sobre 2A. Quanto vale B? 4. Menos 4 sobre 2 vezes o A. O A vale menos 2. Menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 4, que vai dar 1. Y vértice, menos delta sobre 4A. Então, vai ser menos B ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Então, olha lá, ó. Menos, quem é B? 4. 4 é o quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes C, que é menos 3. Sobre 4 vezes o A, que é menos 2. Então, ó, menos 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado é 16. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 16 menos 24. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, y vértice vai ser igual a menos 16 menos 24, que vai dar menos 8. Menos com menos, mais, sobre menos 8. 8 dividido por menos 8, que vai dar menos 1. Quem é o vértice? É V, 1 e menos 1. Domínio da função é real. Imagem, como ela tem um ponto de máximo, y pertence ao GA, está o quê? Y menor ou igual a menos 1. Quarto exemplo. No quarto exemplo, temos o seguinte. Determine M de modo que o valor mínimo da função y é igual a x ao quadrado menos 4x mais m seja 1. Eu vou calcular isso aí direto com o y vértice. Eu poderia calcular x vértice e substituir o x vértice na função, sabendo o y, e achar o valor de m. Poderia fazer, ó, o que eu quero dizer? Eu poderia fazer como essa questão aqui. Tá vendo essa questão 2 aqui? A maneira que eu fiz essa 2, eu posso fazer a quarta. Só que eu vou fazer essa quarta com outro jeito. Tá lá. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais m. Não tem valor na frente x ao quadrado, você vai dizer que vale 1. Então, A igual a 1. Deixa eu até apagar aí. Apagar isso aí tudo. B está na frente de x, menos 4. B menos 4. E o C é a letra, que é o M. A igual a 1, B menos 4, C igual a M. Y vértice vale quanto? Menos 1. Quem é Y vértice? Menos delta sobre 4A. Ou seja, a Y vértice é menos B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Então, vamos lá. Só estou aqui ajeitando aqui. Então, ó. Y vértice é menos 1 igual menos B ao quadrado, então é menos 4 ao quadrado, conforme vocês estão vendo aí na tela. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é M, sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, lá. B menos 4. Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, está aqui. E o C, que é M, sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, ó, o que nós temos agora? Que y vértice, que é menos 1, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes m, 4m, 4 vezes 1, 4. Agora, o que você vai fazer? Você vai trabalhar como? Então, lá, como você vai fazer agora? Tu vai botar
1 de baixo, aqui ó, tu vai botar um aqui de baixo, produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? Ou, se você não quiser fazer agora, você pode fazer menos 1, menos com mais menos, menos com menos mais. Aqui você coloca 1 e vai buscar cruzado. Aí tu vai ter, ó, 1 vezes menos 16 mais 4m, menos 16 mais 4m. 4 vezes menos 1, menos 4. Letra para um lado, número para o outro. 4m é igual a menos 4 mais 16. Menos 4 com mais 16, que vai dar 12. O que você vai fazer agora, então? Você vai pegar o 4 e vai jogar para baixo do 12. M é igual a 12 sobre 4, M que vale 3. Com isso, eu quero os exercícios da página 115. As questões são 33, A, B, C e D. Questão 34, A, B, C e D. Questão 35, 36 e 38. A todos um bom estudo.